O processo para a eleição dos membros do Conselho Tutelar em Bauru foi assunto de mais uma reunião realizada aqui na Câmara de Bauru na última sexta-feira, após suspensão do edital pelo Executivo Municipal, depois de apontamento de inconsistências no processo. O vereador Ubiratã Sanches usou a tribuna no seu pronunciamento para comentar sobre essa reunião e essas discussões. Quais são as suas impressões a respeito do andamento do processo e dos rumos que devem ser tomados, vereador? Lidiane, o processo está atrasado, porque normalmente deve ser publicado pelo menos 6 meses antes da época da eleição, que seria 1º de outubro. O processo foi atrasado, esse atraso acarretou em várias situações que as pessoas estão sem saber. E não havia um regramento para o dito pleito, né? Nós fomos procurados pelos conselheiros tutelares. Não é de agora que a gente tem lutado pelos direitos dos conselheiros tutelares, inclusive pela situação que eles vivem hoje de um desmantelamento, falta de acessibilidade. Para algumas situações eles são CLTs, outros eles são como servidores públicos e outros como membros eletivos, seriam como vereadores. Então, assim, é um combo de situações que precisavam de um regramento. O CONANDA tem ali o regramento nacional, que é aplicado para Bauru dentro, lógico, da lei orgânica do município. O que nós percebemos é que o objeto do dito edital, ele estava equivocado, havia muita incongruência, inconstitucionalidades, direcionamento, que era no item 3 do edital, os requisitos para ser membro, havia um claro direcionamento, não houve publicidade, os próprios conselheiros não participaram da discussão do CMDCA, que foi quem elaborou o edital. Nós descobrimos que foi feito por uma empresa de Maringá, chamada Avalia. Essa empresa elaborou o edital e fez todo o processo para a publicação desse edital. Não há nenhum indício no Diário Oficial do município que aponte esse edital com transparência. Outra coisa absurda seria se alguém contestasse esse edital, teria que fazer a impugnação ou apresentar a impugnação pessoalmente na cidade de Maringá, 3 dias depois da publicação do edital. Então são muitas coisas, não é apenas um item aqui ou ali. São muitas inconsistências. Nós sentamos com os conselheiros, isso foram 2 ou 3 reuniões, antes de termos a palavra do Executivo de que ele seria suspenso e seria melhor discutido. Foi suspenso, foi emitida uma nota através do CMDCA, que não é conclusiva, e também acho que a nota deixou muito a desejar. Ela trouxe mais dúvidas, porque a gente não sabe se o processo vai ser suspenso e o próprio CMDCA vai fazer a correção, né, e publicar um novo edital com erratas, o que seria um desastre, ou se essa suspensão também vai provocar a discussão com os vereadores, com os membros do Conselho Tutelar e com a equipe de organização, para que esse processo seja o mais transparente possível, abrangente possível, isonômico possível, e é isso que a gente está esperando. Essa é a nossa maior expectativa hoje, segunda-feira. Nós estamos esperando que ou seja suspenso definitivamente e voltemos às mesas da discussão, ou então seria um desastre se fosse apenas publicado uma errata. Até porque, além dessa questão da transparência, da necessidade de um processo mais claro, né, com esses detalhes todos ajustados, há também a questão do tempo, né? Existe um prazo para que esse processo seja concluído, as pessoas sejam empossadas, porque o mandato dos atuais conselheiros termina no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro é o encerramento do mandato atual dos 10 conselheiros. Alguém menos avisado pode dizer assim, mas são só 10 pessoas. Ou, como o político gosta de falar, 10 votos. Não são 10 pessoas. O processo é muito mais amplo, são centenas de pessoas, de entidades que participam desse processo. E, claro, como vereadores, 10 apenas entram, né? No caso, é muito complicado você fazer isso de forma
a toque de caixa, de afogadilho, sem analisar de fato tudo que está constando no CONANDA, esse direcionamento. Acho um equívoco que membros do Conselho sejam ligados a entidades. Isso é um problema, porque se acaba contaminando o processo. Então, a nossa expectativa é que seja discutido rápido. Se for pedir a suspensão, que ela aconteça rapidamente, né, possa ser discutido, para não haver prejuízo na eleição. Essa é a nossa expectativa e espero que ela se concretize. Obrigada. Sobre o Conselho Tutelar, o vereador Ubiratã Sanches conversou com a TV e Rádio Câmara Bauru.